Vamos dar início mais uma vez, irmãos, sobre nosso estudo, que nós não conseguimos completar, sobre tambores e danças em nossas festividades e o mundanismo, que entra dentro da igreja. A paz esteja contigo, Deus que vos abençoe, que Deus te dê a compreensão e dá o privilégio de aprender a verdade sobre a Escritura Sagrada. E também, irmãos, nós vamos conversar, que Deus abençoe que esse vídeo dê certo, para que entre aos irmãos e que assistam, e que venha completar a sua verdade. Aqui, irmãos, nós vemos nos testemunhos da irmã Ellen White, Mensagem Escolhida, volume 2, página 36, nos diz o seguinte. Vamos entrar direto no assunto para nós ganhar tempo, Porque o tempo é curto e nos exige muito. É impossível calcular demasiada grandemente a obra do Senhor. Há de efetuar mediante os vasos por eles designados, na execução do seu pensamento proposto, as coisas que descrevestes tendo lugar em Diana, o Senhor revelou-me que haveria de ter lugar mediantemente antes da terminação da porta da graça. Então essa bagunça que teve lá em Diana, ela disse que iria ter antes do fechamento da porta da graça. E está se cumprindo a profecia, Infelizmente, em cima de nós, Ela diz ainda, demonstra-se tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, músicas e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles. Quantas decisões retas. E isto será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdias de ruídos. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com músicas do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que lhe foi apresentada em janeiro último. Será introduzidas em nossas reuniões de cabanas. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em suas obras de converter almas, exatamente, Não precisamos de batuque, de danças escandalosas para converter almas. Ao contrário, nós mandamos as almas para distante. Uma balbúrdias de barulhos, choros, choca os sentidos, perverte aquilo que se devidamente dirigido seria uma bênção. As forças da instrumentalidade satânica misturar-se com alarido de barulho para ter um carnaval, isto é chamado de operação do Espírito Santo. Então, aquelas danças loucas que é tido nas igrejas, gritos, pulos, é igualmente carnaval, certo? Há pessoas que vão nesses lugares e dizem, os crentes também têm carnaval, isso é carnaval de crente, entendeu? Então não podemos nós se infiltrarmos nessas coisas, nem concordar com esses tais erros, Que quanto mais barulhos, mais Satanás gosta do barulho. Quando você está numa sala de aula, você vê que quando a criançada faz barulho, o professor manda ficar quietinho. Porque se não ficar quieto, não aprende. E na igreja é a mesma coisa, se não ficar quieto com aquele barulho, ninguém aprende nada. Satanás gosta do barulho, Deus gosta do silêncio, certo?
Nós vemos quando Elias foi para o monte, o anjo mandou ali, que ele comeu, mandou 40 dias, né? Chegando no monte, o que ele viu? Trovões, relâmpagos, Deus não estava lá. Ele viu terremotos, maremotos, Deus não estava lá. Aí ele viu uma serenidade, bem calmo, né? Aquele sereno calmo, gostoso, Deus estava ali. Deus gosta do silêncio, Deus não gosta do barulho. Se nós deixarmos introduzir essas coisas dentro da igreja, vai ser uma calamidade. Por quê? Porque vai acalentar as pessoas que conservem erros. Esses erros que nós vemos, que é abominação contra Deus. Diz mais ainda, fui introduzido a dizer que nessas demonstrações acha-se presentes demônios em forma de homens trabalhando com todo o engenho de que Satanás pode empregar para tornar verdade desagradável às pessoas sensatas, que o inimigo estava procurando arranjar as coisas de maneira que as reuniões das cabanas de campais, que tem sido o meio de levar a verdade da terceira mensagem angélica perante as multidões, venha perder sua força e influenciar. Isto é verdade, irmãos. Perde sua força, sua influência, as pessoas que designam a realizar essas tais obras. É obras desagradáveis ao Senhor, obra que não leva a nada, certo? Agora, os que apoiam essas obras, principalmente os pastores, né, vai receber a sua recompensa. E ela diz mais aqui, irmãos, vamos ler aqui, no Testemunho Seleto, volume 1, página 36, se porém os pecados do povo são passados por alto, por aqueles que se acham em posição de responsabilidade, desagrado de Deus estará sobre eles. Os que passam por alto, acariciam o pecado e não tomam posição nenhuma a favor das pessoas para corrigi-lo, a responsabilidade fica sobre eles. E o seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. No trato do Senhor com o seu povo no passado, ele mostra a necessidade de purificar a igreja de erros. Um pecado pode difundir trevas que exclua a luz de Deus de toda a congregação. Ao compreender o povo se estão desatentos a trevas sobre eles, sem que saibam a causa que devem buscar diligentemente a Deus, em grande humildade e abatimento do próprio eu, até que os erros que lhe ofendem o espírito sejam descobertos e afastados. Nós não podemos comentar muito, irmãos, porque o tempo aqui é curto e talvez nós não conseguimos introduzir esse estudo sobre o nosso canal. Mas nós vemos aqui que a atenção é totalmente contra os pastores que estão desatentos a essas coisas e não querem corrigir as pessoas, né? Não querem corrigir as pessoas. E eles serão totalmente culpados do pecado dessas pessoas. Falar não adianta, irmãos, tem que corrigir o pecado, certo? Isso então, por assim dizer, apoiando e justificando os pecadores, são igualmente culpados, incorrendo tão certo como eles no desagrado de Deus, pois serão tidos como responsáveis pelos pecados do culpado. Foi-lhe mostrado que, em visão, muitos casos que desagrada a Deus foi atraído por negligência de parte de seus servos quanto tratar dos erros, o pecado existente entre eles. Os que passam por alto esses erros têm sido considerados pelo povo de Deus muitos amáveis de disposição benigna. Sim,
simplesmente por haveres eles recuados do desempenho de uma clara dever escriturísticos. São agradáveis os que passam a mão por cima, e o pecado, meu irmão, né? Não vamos aborrecer o irmão, eles vão ser corrigidos, vão ser exigido deles toda essa obra. O espírito de ódio que tem havido por parte de alguns, por haverem sido reprovados os erros existentes entre o povo de Deus, tem trazido cegueiras a um terrível engano às suas almas, tornando-se impossível discernir entre o direito e o erro. Apagaram sua própria visão espiritual. Pode testemunhar erros, mas não sentem, como Josué, como se humilharam por sentir o perigo da alma. Entendeu, irmãos? Então é perigoso nós passar a mão e deixar o pecador continuar com seu pecado sem repreensão. Devemos usar a repreensão sobre eles, entendeu? Porque senão nós estaremos perdidos. Aqui em Hebreus 11, do versículo 25 em diante, nos diz o seguinte: cuidado, não deixe de escutar aqueles que vos falam. As pessoas que recusam escutar aqueles que os adverte na terra não escaparão do castigo. A menos ainda escaparemos nós do castigo, e se afastarmos de quem nos fala do alto do céu, aquele cuja voz um dia abalou a terra e agora diz, mais uma vez, farei estremecer não somente a terra, mas também o céu. A pressão, mais uma vez anunciada, desaparecimento, tudo aquilo que pratica a instabilidade do mundo criado, que se permanece o que é inabalável. Está vendo, irmão? Aquele que recusa escutar a voz do céu, os pastores que vos falam, as pessoas que os advertem, serão castigados, diz Paulo aos Hebreus. Então nós vemos que aqui a recompensa desse povo, irmão, é recompensa desagradável, mas nós temos que falarmos, nós temos que pronunciarmos, temos que estar firmes para que nós não sejamos culpados das pessoas que vos falam. Nós vemos que em São Paulo e até em outras regiões existem erros dramáticos, né? Erros abomináveis, abominação a Deus. Até idolatria nós encontramos em São Paulo, certo? E isto aí temos que falar, temos que pronunciar, porque não podemos deixar em branco, porque senão nós seremos culpados dos erros desse povo, né? E o que nós esperamos? Esperamos perseguições, grandes perseguições. Fazer o quê, né? É um trabalho que temos que fazer, mas temos que ser breve e temos que anunciar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para nós corrigirmos, vamos corrigirmos. Queira, não queira sim, certo? Mas temos que ouvir. Aqui mais para frente nos diz o seguinte, preste bem atenção. Aqui mais para frente, a irmã Lenoir nos vai dizer a respeito um pouco do vestuário, certo? O vestuário que nós vemos. Vemos o mundo absolvido em seus divertimentos, o primeiro e supremo pensamento da maior parte, especialmente das mulheres, é a exibição. O amor da verdade, do prazer, está arruinados. Felicidade de milhares. Alguns dos que professam amar e observar os mandamentos de Deus imitam esta classe até ponto que ainda possam conservar o nome de cristão. Alguns dos jovens são tão ansiosos de exibição que estão mesmo dispostos a desistir desse nome de cristão. Se tão somente pudesse seguir suas inclinações pela vaidade, no vestuário é o amor
dos prazeres. A abnegação do vestir faz parte de nosso dever cristão. Trata-se de uma simplicidade, abstenha-se das obstenções de joias, ornamentos de todas as espécies, estão em harmonia com nossa fé. Somos nós de número dos que veem a loucura dos mundanos em conceder-se com as extravagâncias do vestuário, bem como com o amor da advertência, se assim cumpre-se daquela classe que foge. Tudo tanto sanciona-se estas espírito que se apoderar a mente e o coração dos que vivem apenas para este mundo, o que não pensam nem cuidam no que respeita ao mundo vindouro. Então, essas pessoas que praticam essas coisas, que nos diz aqui, eles não pensam no mundo vindouro, tão pouco ligando, certo? Se o mundo vindouro vai ser próximo, se o mundo vindouro vai ser bom, entende? Mas o que devemos fazer é corrigir essas pessoas que estão dentro da igreja e nem sei se nós podemos chamar de irmão, certo? Porque de sábado eles vão na igreja de uma forma, na semana anda de outra forma. O homem anda de bermuda, anda de regata, chega até a raspar a barba, né? Vai ver o que ele bebe por aí, certo? As irmãs, eu já vi até dizer que tem, isso é claro, né? Tem irmãs que andam até em barzinho, certo? Então, isso é abominação diante de Deus. As maquiagens, pinturas, é um absurdo. Dizemos nós que somos completa reforma, mas temos que ser completa reforma, certo? Então temos que trabalhar e sustentar a igreja de toda forma, porque nós vivemos num tempo perigoso. Estamos procurando 144 mil, está difícil de se achar-se, certo? Quando a porta da graça se fechar, essas pessoas vão dizer, ai, por que não ouvi os conselhos? Aí começará a cair as pragas e começará a cair o dilúvio que Deus vai mandar sobre a terra de pragas e pestes e doenças, certo? Então precisamos nós, irmãos, ficarmos advertidos dessas coisas. É lógico que sofremos perseguições, né? Mas isto é justo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que como seria no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra seria no fim. E nós temos que ter um Ló aqui, não temos? E esse Ló tem que ser perseguido. Esse Ló tem que observar tudo e ver as coisas que as pessoas fazem de errado e tenta corrigir. Temos muita coisa para falar, irmãos, mas infelizmente não podemos falar tudo, porque nosso tempo está escasso, né? Vamos parar por aqui, para que da próxima vez nós continuaremos com o estudo. É um estudo muito longo, tá? Que Deus os abençoe, que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, que essa mensagem seja adquirida em seu coração com todo respeito e amor. A paz esteja com todos. Amém.